O livro secreto de João. Segunda parte. E uma voz veio do Aion céu sublime: o homem existe, e o filho do homem também. E o chefe Arconte Aldabaoth ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha vindo realmente, a mãe Pai perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem do invisível que é o Pai de tudo, e através do qual surgiu tudo, o primeiro homem. Porque ele revelou sua aparência numa forma humana. E o universo inteiro do Arconte-chefe estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram. E o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem dele, que havia sido revelada. E quando todas as autoridades e o Arconte-chefe olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada. E através da luz, eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem: venham, vamos criar um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. E eles criaram, por meio de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas. E cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que eles tinham visto na forma natural. Eles criaram um ser segundo a aparência do primeiro homem perfeito. E eles disseram: vamos chamá-la de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós. E os poderes começaram: o primeiro, bondade, criou uma alma osso, e o segundo, previsão, criou uma alma nervo, o terceiro, divindade, criou uma alma carne, e o quarto, senhoria, criou uma alma medula, o quinto, reino, criou uma alma sangue, o sexto, inveja, criou uma alma pele, o sétimo, compreensão, criou uma alma cabelo. E a multidão de anjos ajudou, e eles receberam dos poderes as 7 substâncias da forma natural para criar as proporções dos membros, a proporção do quadril, e o funcionamento correto do conjunto de cada uma das partes. O primeiro começou a criar a cabeça. Eterapaupeabron criou a cabeça dele, Menigestroete criou o cérebro, Astereshimi, criou o olho direito, Taspomosha, o olho esquerdo, Hieronymus, a orelha direita, Bissom, a orelha esquerda, Aquilorem, o nariz, Baneprom, os lábios, Amém, os dentes, Ibica, os molares, Basileademe, as amígdalas, Acha, a úvula, Adaban, o pescoço, Shaimã, a vértebra, Deacho, a garganta, Tebar, o ombro direito, o ombro esquerdo, Minercon, o cotovelo direito, o cotovelo esquerdo, Abitrion, a axila direita, Evantem, a axila esquerda, Cris, a mão direita, Beloai, a mão esquerda, Treneu, os dedos da mão direita, Balbel, os dedos da mão esquerda, Crimã, as unhas dos dedos, Astrops, o seio direito, Barrop, o seio esquerdo, Baum, articulação do ombro direito, Ararim, articulação do ombro esquerdo, Arechi, a barriga, Pitave, o umbigo, Senapim, o abdômen, Arachetopi, as costelas da direita, Zabedo, as costelas da esquerda, Barias, o quadril direito, Penote, o quadril esquerdo, Abenlenachei, a medula, Shinomeninorim, os ossos, Gesole, o estômago, Agrumalna, o coração, Bano, os pulmões, Sostrapal, o fígado, Anesimalar, o baço, Topitro, os intestinos, Biblo, os rins, Roeror, os nervos, Tapreu, a espinha do corpo, Hipospoboba, as veias, Beneborim, as artérias, Atoimempsepei, as respirações que estão em todos os membros, Entoleia, toda a carne, Bedolk, a nádega direita, Arabei, o pênis, Elo, os testículos, Surma, os genitais, Gorma Kaiojabar, a coxa direita, Nebrit, a coxa esquerda, Pseren, os rins, músculos. Da perna direita, as aclas, o rim, músculo, esquerdo, Ormaot, a perna direita, Imenum, a perna esquerda, Knix, a tíbia direita, Tupelon, a tíbia esquerda, Axiel, o joelho direito, Penene, o joelho esquerdo, Piltron, o pé direito, Boabel, os dedos do pé direito, Trachon, o pé esquerdo, Picna, os dedos do pé esquerdo, Miamai, as unhas dos pés, Laberniol. E aqueles que foram designados sobre todos estes são, Zatot, Armas, Calila, Jabel, Sabaote, Caim, Abel. E aqueles que são especialmente ativos nos membros, são, a cabeça de Olimodrasa,
o pescoço e o meax, o ombro direito e a coíbe, o ombro esquerdo Vertum, a mão direita ou Didi, a mão esquerda Abel, os dedos da mão direita Lampino, os dedos da mão esquerda Leicapar, o seio direito Barbar, o seio esquerdo Imai, o peito Pisandriaptis, a articulação do ombro direita Coade, a articulação do ombro esquerdo Odeor, as costelas da direita Spichix, as costelas da esquerda Sinonchouta, a barriga Arolp, o útero Sabalo, a coxa direita Chachab, a coxa esquerda Ashtaon, todos os genitais Batinot, a perna direita Choux, a perna esquerda Chacha, a tíbia direita Aroer, a tíbia esquerda Toesta, o joelho direito Ol, o joelho esquerdo Charaner, o pé direito Bastan, os dedos do pé direito Achintesta, o pé esquerdo Marepenont, os dedos do pé esquerdo Abrana. 7 possuem poder sobre todos estes: Michel, Oriel, Asmenedas, Sapazatuel, Armorion, Rijam, Amiorps. E aquele que está no comando dos sentidos é Axandecta, e aquele que está no comando das recepções é Doitarbatas, e aquele que está no comando da imaginação é Uma, e aquele que está sobre a composição é Axiaram, e aquele que está sobre todo o impulso é Yarannacho. A origem dos 4 demônios que estão no corpo todos são calor, frio, umidade e secura. E a mãe de todos eles é a matéria. Aquele que reina sobre o calor é Plochopa, aquele que reina sobre o frio é Urorotos, aquele que reina sobre o que é seco é Erimacho, e aquele que reina sobre a umidade é Aturo. A mãe de todos estes, Onotoshezai, fica entre eles, já que ela é ilimitável, e ela se mistura com todos eles. E ela é verdadeiramente material, pois eles são nutridos por ela. Os 4 chefes demônios são Epemempi, que pertence ao prazer, Ioko, que pertence ao desejo, Nenentopini, que pertence à tristeza, Baomen, que pertence ao medo. E a mãe deles todos é a Estesis ou Shepiptoi. E dos 4 demônios surgiram paixões. E da tristeza vieram inveja, ciúmes, incomodo, aborrecimento, dor, insensibilidade, ansiedade, lamentação, etc. E do prazer surge muita perversidade, orgulho vazio, e coisas similares. Do desejo vem raiva, fúria, amargura, paixão amarga, insaciabilidade, e coisas similares. Do medo vem temor, adulação, agonia, e vergonha. Todas estas são como coisas úteis e também coisas más. No entanto, a percepção profunda do caráter verdadeiro delas é a Naru, que é a cabeça da alma material. Porque ela pertence aos 7 sentidos, ou Shepiptoi. Este é o número dos anjos, juntos eles são 365. Eles todos trabalharam nisto até que, membro a membro, o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das paixões restantes, os quais eu não mencionei a você. Mas se você quiser conhecê-los, está escrito no livro de Zoroaster, Zostrianos. E todos os anjos e demônios trabalharam até que eles haviam construído o corpo natural. E o produto deles ficou completamente inativo e imóvel por um longo tempo. E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ela fez uma petição à Mãe Pai do Todo, que é muitíssimo misericordioso. Ele enviou, por meio do decreto sagrado, as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o poder da mãe. E eles disseram para Yaldabaoth, assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. E ele soprou no rosto dele o espírito que é o poder da mãe dele, mas ele não sabia disto, pois ele existe na ignorância. E o poder da mãe saiu de Yaldabaoth e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou força, e era luminoso. E naquele momento, os restantes dos poderes ficaram com ciúmes, porque ele havia surgido deles todos, e eles haviam dado poder ao homem, e a inteligência dele era maior do que daqueles que o haviam criado. Maior do que a do arconte-chefe. E quando eles reconheceram que ele era luminoso, que ele podia pensar melhor do que eles, e que ele estava livre da perversidade, eles o tomaram e o jogaram na região mais baixa de toda a matéria. Mas o abençoado, a Mãe Pai, o misericordioso e beneficente, teve misericórdia do poder da mãe que havia vindo do arconte-chefe, pois eles, os arcontes, podiam ganhar força sobre o corpo natural e perceptível. E ele enviou, através do espírito beneficente dele e de sua grande misericórdia, um ajudante para Adão,
a epinóia luminosa que surge dele, que se chama vida. E ela auxilia a criação inteira, trabalhando com ele e restaurando a sua totalidade. Ela o instrui sobre a descida da sua semente e sobre o caminho da ascensão, que é o caminho que ele veio para baixo. E a epinóia luminosa estava escondida em Adão, para que os arcontes não a conhecessem, mas para que a epinóia pudesse ser uma correção da deficiência da mãe. E o homem veio por causa da sombra da luz que está nele. E o raciocínio dele era superior a todos aqueles que o haviam feito. Quando eles verificaram, eles viram que o raciocínio dele era superior. E eles consultaram a ordem inteira de arcontes e anjos. Eles pegaram fogo em terra e água e misturaram com os 4 ventos flamejantes. E eles os forjaram em conjunto, e causaram uma grande perturbação. E eles trouxeram ele, Adão, para dentro da sombra da morte, para que eles o formassem novamente pela terra, água, fogo, e o espírito que origina na matéria, o qual é a ignorância da escuridão e do desejo, e o espírito falsificado deles. Esta é a tumba do corpo recém-formado com a qual os ladrões haviam vestido o homem, o laço do esquecimento, e ele se tornou um homem imortal. Este é o primeiro que desceu, e a primeira separação. Mas a epinóia da luz que estava dentro dele, ela queria despertar o raciocínio dele. E os arcontes o pegaram e o colocaram no paraíso. E eles disseram para ele, como assim se preocupar, pois a luxúria deles é amarga, e a beleza deles é depravada. A luxúria deles é enganação, e as árvores deles são ateísmo, a fruta deles é um veneno mortal, e a promessa deles é a morte. A árvore da vida deles, eles haviam colocado no centro do paraíso, e eu irei ensinar a vocês qual é o mistério da vida deles, que é o plano que eles fizeram juntos, que é a aparência do espírito deles. A raiz desta árvore é amarga, e seus galhos são morte, sua sombra é ódio, e a enganação está em suas folhas. Sua florescência é um unguento do mal, e sua fruta é morte. Desejo é a sua semente, e ela germina em escuridão. A morada daqueles que provam dela é Hades, e a escuridão é o lugar de repouso deles. Mas o que eles chamam de árvore da sabedoria do bem e do mal, que é a epinóia da luz, eles ficaram na frente dela para que ele, Adão, não pudesse ver sua plenitude e reconhecer a nudez de sua infâmia. Mas fui eu quem propiciou que eles comessem. E eu falei para o Salvador, Senhor, não foi a serpente que ensinou Adão a comer? O Salvador sorriu e disse, a serpente ensinou eles a comer da perversidade da procriação, do desejo sexual, e da destruição, para que Adão pudesse ser útil para ele. E Adão sabia que ele tinha sido desobediente ao arconte-chefe, devido à luz da epinóia que está dentro dele, a qual o fez mais correto no seu raciocínio do que o arconte-chefe. E o arconte queria incitar o poder que ele mesmo tinha dado para Adão. E ele trouxe um esquecimento sobre Adão. E eu disse ao Salvador, o que é o esquecimento? E ele disse, não é como Moisés escreveu e como você ouviu. Porque ele disse no primeiro livro dele, ele o colocou para dormir, Gênesis 12:21, mas foi apenas na percepção dele. Pois ele também disse através do profeta, eu tornarei pesados os corações deles, para que eles não prestem atenção e não vejam, Isaías 6:10. Então a epinóia, pensamento, intenção, desígnio, da luz se escondeu em Adão. E o arconte-chefe queria tirá-la da costela dele. Mas a epinóia da luz não pode ser agarrada. Embora a escuridão a perseguiu, ela não a pegou. E ele retirou uma parte do poder dele. E ele fez uma outra criatura, na forma de uma mulher, de acordo com a aparência da epinóia que havia aparecido em Adão. E ele pegou a parte que ele havia tomado do poder do homem, e pôs na criatura fêmea, e não como Moisés falou, ele pegou uma costela e fez a mulher. E Adão viu a mulher ao lado dele. E naquele momento a epinóia luminosa apareceu, e ela removeu o véu que cobria a mente dele. E ele ficou sóbrio de embriaguez da escuridão. E ele reconheceu sua contraparte e disse, esta é de fato osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso um homem deixará seu pai e sua mãe, e ele irá aderir à sua contraparte, e os dois serão uma carne. Pois eles enviarão a companhia dele, e ele deixará seu pai e sua mãe. Aqui haviam 3 linhas ilegíveis devido à fragmentação. E nossa irmã Sofia, é ela quem disse em inocência para retificar a deficiência. Portanto, ela foi chamada a vida, porque é a mãe dos vivos, pela previsão da soberania do 8º céu. E através dela, eles provaram da sabedoria perfeita.
Eu apareci na forma de uma águia na árvore da sabedoria, que é a epinóia da previsão da luz pura, para que eu pudesse instruir e acordá-los para fora da profundeza do sono. Porque eles dois estavam em um estado decaído, e eles reconheceram sua nudez. A epinóia apareceu para eles como luz, ela despertou o raciocínio deles. E quando Yaldabaoth percebeu que eles se afastaram dele, ele amaldiçoou a sua terra. Ele encontrou a mulher quando ela estava se preparando para o marido dela. Ele entregou a mulher para que o homem fosse dono dela, porque ele não sabia o mistério que tinha se passado através do decreto sagrado. E eles estavam com medo de renegar Yaldabaoth. E ele demonstrou a seus anjos a ignorância que está dentro dele. Ele os expulsou, Adão e Eva, do paraíso, e os vestiu com escuridão lúgubre. E o arconte-chefe viu a virgem que estava com Adão, e viu que a epinóia luminosa de vida havia aparecido nela. E Yaldabaoth estava cheio de ignorância. Quando a previsão do todo percebeu o que iria acontecer, ela enviou alguns assistentes, e eles removeram vida divina de Eva. E o arconte-chefe a seduziu, e ela gerou 2 filhos, o primeiro e o segundo são Elohim e Yahvé. Elohim tem um rosto de urso, e Yahvé tem um rosto de gato. Um é justo e o outro é injusto. Yahvé é justo, mas Elohim é injusto. Ele colocou Yahvé no comando do fogo e do vento, e Elohim ele colocou no comando da água e da terra. E estes ele chamou de Caim e Abel, com a intenção de enganar. Agora, até os dias de hoje, a prática sexual continuou devido ao arconte-chefe. E ele incitou o desejo de procriação naquela que pertence a Adão. E ele produziu as cópias dos corpos através da relação, e os inspirou com seu espírito falsificado. Então Sabaoth colocou os 2 arcontes no poder supremo, para que eles governassem sobre a tumba, corpo. E quando Adão reconheceu a aparência da sua própria previsão, ele gerou a aparência do filho do homem. Ele o chamou de Sete, de acordo com aquele da raça nos grandes aeons. Do mesmo modo, a mãe também enviou para baixo o espírito dela, que é a sua aparência, e uma cópia daqueles que estão no pleroma, pois ela preparou uma habitação para os aeons que desceram. E ele os fez beber da água do esquecimento, do arconte-chefe, para que eles não saibam de onde eles vieram. Deste modo a semente permaneceu por um tempo, para que quando o espírito vier dos aeons sagrados, o espírito possa os erguer e curar a deficiência. Para que o pleroma inteiro se torne sagrado e perfeito novamente. E eu disse para o Salvador, Senhor, então todas as almas serão trazidas com segurança para dentro da luz pura. Ele respondeu e me disse, coisas grandiosas surgiram em sua mente, porque é difícil explicar elas para outros, exceto aqueles que são da raça inalterável. Aqueles em quem daí será o espírito de vida, e com quem ele permanecer com o poder, eles serão salvos, e se tornarão perfeitos e dignos da grandeza. Eles serão purificados de toda a perversidade e envolvimentos como o mal naquele lugar. Então eles não têm outra preocupação senão a incorruptibilidade apenas, para a qual eles direcionam a atenção deles daqui por diante, sem medo, raiva, inveja, ciúmes, desejo, ou ganância por nada. Eles não são afetados por nada exceto apenas pelo estado de espírito na carne, a qual eles suportam enquanto esperam ansiosamente pela hora em que eles se encontrarão com os destinatários do corpo. Estes então são dignos da vida eterna, incorruptível, e do chamado. Pois eles resistem a tudo e suportam tudo, para que eles possam terminar a boa luta e herdar a vida eterna. Eu disse a ele, Senhor, as almas daqueles que não fizeram os trabalhos, mas aos quais o poder do Espírito desceu, eles serão rejeitados. Ele respondeu e me disse, se o Espírito desceu sobre eles, de qualquer modo eles serão salvos, e eles se tornarão melhores. Pois o poder irá descer sobre todos os eleitos, porque sem ele ninguém consegue se manter puro. E após eles nascerem, então, quando o espírito de vida aumenta, e o poder vem e fortalece aquela alma, ninguém consegue desencaminhá-la com trabalhos do mal. Mas naqueles que o espírito falsificado descer, estes são compelidos por ele, e se desencaminham. E eu disse, Senhor, aonde irão as almas destes quando eles tiverem saído da carne? E ele sorriu e me disse, a alma na qual o poder se tornar maior do que o espírito falsificado, é forte e ela escapa do mal, e através da intervenção do incorruptível, ela é salva, e é levada para cima, para o repouso dos aeons. E eu disse, Senhor, aqueles que, pelo contrário, não souberam a quem eles pertencem,
onde estarão as almas deles? E ele me disse, nesses, o espírito desprezível ganhou força quando eles se desencaminharam. E ele atormenta a alma, e atrai para os trabalhos do mal. Ele joga a alma no esquecimento. E após ela deixar o corpo, ela é entregue para as autoridades que vieram pelo Aconte, e eles a prendem com correntes e a jogam na prisão novamente. Eles a acompanham até que ela se liberte do esquecimento e ganhe sabedoria. E se então ela se tornar perfeita, ela é salva. E eu disse, Senhor, como a alma pode ficar menor e retornar para dentro da natureza da mãe dela, ou dentro do homem? Então ele se alegrou quando eu perguntei isto, e me disse, realmente você é abençoado, porque você entendeu. Aquela alma é feita para seguir uma outra em quem está o espírito de vida. Ela é salva através dele. Portanto, não é novamente jogado dentro de outra carne. E eu disse, Senhor, aqueles que compreenderam, mas mesmo assim se desviaram, aonde irão as almas deles? Então ele me disse, eles serão levados para aquele lugar onde os anjos da pobreza vão, o lugar onde não há arrependimento. E eles serão detidos para o dia em que serão torturados aqueles que blasfemaram o Espírito, e eles serão punidos com punição eterna. E eu disse, Senhor, de onde vem o Espírito falsificado? Então ele me disse, a Mãe Pai que é rica em misericórdia, o Espírito Sagrado em todos os sentidos, aquele que é misericordioso e que simpatiza com vocês, a hipnóia da previsão da luz, ela fortaleceu a descendência da raça perfeita, junto com seu raciocínio e a luz eterna do homem. Quando o Aconte-chefe percebeu que eles eram mais elevados do que ele, e eles superavam o raciocínio dele, ele então quis sabotar o raciocínio deles, sem saber que eles o superavam em raciocínio, e que ele não seria capaz de capturá-los. Ele planejou com as autoridades que são seus poderes, e eles juntos cometeram adultério com Sofia, e o destino amargo foi gerado através deles. Este é o último dos laços mutáveis. As mudanças do destino variam de forma imprevisível. Ele é mais resistente e mais forte do que ela com quem os deuses se uniram, e do que os anjos, e os demônios, e todas as gerações, até hoje. Porque daquele destino, veio cada ato imoral, e injustiça, blasfêmia, e a corrente do esquecimento e da ignorância, e cada ordem rígida, e ofensas graves, e grandes medos. Deste modo, a criação inteira foi cegada, para que eles não conhecessem Deus, que está acima de todos eles. E por causa da corrente do esquecimento, as ofensas deles foram escondidas. Pois eles estão presos a medidas, e tempos, e momentos, já que o destino é Senhor sobre tudo. E o Aconte-chefe se arrependeu de tudo que tinha surgido através dele. Desta vez ele planejou trazer um dilúvio sobre o trabalho do homem. Mas a grandiosidade da luz da previsão informou Noé, e ele proclamou para todos os descendentes que eram filhos dos humanos. Mas aqueles que eram estranhos a ele não deram ouvidos. Não foi como Moisés falou, e eles se esconderam numa arca, Gênesis 7:7, mas eles se esconderam no lugar, não apenas Noé, mas também muitas outras pessoas da raça inalterável. Eles entraram no lugar, e se esconderam numa nuvem luminosa. E Noé reconheceu sua autoridade, e aquela que pertence à luz estava com ele, tendo brilhado sobre eles, porque o Aconte-chefe havia trazido escuridão sobre toda a terra. E o Aconte planejou com seus poderes. Ele mandou seus anjos para as filhas dos homens, para que eles tomassem algumas delas para si mesmos e gerassem filhos para diversão própria. E primeiramente eles não conseguiram. Quando eles falharam, eles se reuniram novamente e fizeram um plano juntos. Eles criaram um espírito falsificado, que se parece com o espírito que havia descido, com o intuito de poluir as almas através dele. E os anjos se transformaram de suas aparências para a aparência dos cônjuges delas, as filhas dos homens, preenchendo elas com o espírito da escuridão, que eles haviam misturado para si, e com o mal. Eles trouxeram ouro, prata, e um presente, e cobre, e ferro, e metal, e todos os tipos de coisas materiais. E eles conduziram as pessoas que os haviam seguido para grandes aborrecimentos, desencaminhando-las com muitas ilusões. Elas, as pessoas, envelheceram amarguradas, pois elas trabalharam incansavelmente até o fim de suas vidas e não encontraram repouso. Elas morreram sem ter encontrado a verdade, e sem conhecer o Deus da verdade. E deste modo, a criação inteira foi escravizada para sempre, desde a fundação do mundo até agora.
E eles tomaram mulheres, e geraram crianças, através da escuridão, com a aparência do Espírito. E eles fecharam seus corações, e eles se endureceram pela rudeza do Espírito falsificado, até hoje. Eu, portanto, a pronóia perfeita do todo, me transformei na minha semente, pois eu existia antes, caminhando por cada estrada. Porque eu sou a abundância da luz, eu sou a lembrança do pleroma. E eu entrei no reino da escuridão e resisti, até que cheguei ao centro da prisão. Os céus do caos estremeceram. E eu me escondi por causa da perversidade deles, e eles não me reconheceram. Eu voltei novamente uma segunda vez, e prossegui. Eu vim daqueles que pertencem à luz, que sou eu, a lembrança da pronóia. Eu entrei no meio da escuridão e dentro de Hades, já que eu buscava completar minha tarefa. E os céus do caos estremeceram, para que eles caíssem sobre aqueles que estão no caos e os destruíssem. E novamente eu corri para minha raiz de luz, para que eles não fossem destruídos antes do tempo. Ainda por uma terceira vez eu sou a luz que existe na luz, eu sou a lembrança da pronóia, para que eu pudesse entrar no centro da escuridão e no centro de Hades. E eu enchi meu rosto com a luz, contemplando o fim do universo deles. E eu entrei no meio da prisão, que é a prisão do corpo. E eu disse, aquele que escuta, que se levante do sono profundo. E ele chorou e derramou lágrimas. Lágrimas amargas ele derramou e disse, quem é que chama meu nome, e de onde veio esta esperança até mim, enquanto eu estou nas correntes da prisão? E eu disse, eu sou a pronóia da luz pura, eu sou o raciocínio do Espírito puro, que te elevou para o lugar digno. Se levante, e lembre que foi você quem ouviu. Siga a sua raiz, que sou eu, o misericordioso, e se resguarde contra os anjos da pobreza, e os demônios do caos, e todos aqueles que te seduzem. Tenha cuidado com o sono profundo, e com a opressão de dentro de Hades. Eu ergui, e o selei com 5 selos na luz da água, para que a morte não tivesse poder sobre ele daqui por diante. E veja, agora eu devo retornar para o Aion perfeito. Eu completei tudo para você em sua audição. E eu te disse tudo, para que você a escrevida secretamente para seus espíritos companheiros, pois este é o mistério da raça inalterável. E o Salvador apresentou estas coisas a ele, para que ele escrevesse e guardasse em segurança. E disse, amaldiçoados sejam todos aqueles que trocarão estas coisas por um presente, ou comida, ou bebida, ou roupas, ou qualquer outra coisa do tipo. E estas são as coisas que ele apresentou a João em um mistério, e imediatamente ele desapareceu. E João foi até seus companheiros discípulos, e relatou a eles o que o Salvador havia lhe contado, Jesus Cristo. Amém. Fim.